Quando vemos filmes, séries, desenhos, animes, qualquer tipo de mídia, é claro que o cenário, é claro que o tema, é claro que tudo isso pode nos encantar, mas o que realmente faz a gente ficar e acompanhar a maioria das histórias são os personagens. Os personagens que vão habitar essa ficção e vão fazer ela ficar muito mais palatável para nós. E na seara de personagens ficcionais, é óbvio que a gente tem personagens icônicos do cinema, dos animes, dos desenhos, enfim. Sendo que esses personagens que ganham um certo holofote são muito bem falados, geralmente são, sei lá, o protagonista, ou o coadjuvante, o vilão, algo desse sentido, né? Alguém de expressão naquela produção. Sendo que, e quando um personagem surpreende? Um personagem secundário que ninguém dava nada e ele rouba a cena. Um dos melhores exemplos que eu consigo pensar é o Boba Fett de Star Wars. Um personagem que foi criado para ser extremamente situacional, né? Um antagonista secundarérrimo ali, sendo que a forma que ele se portava e principalmente a maneira como ele parecia, sendo extremamente estiloso, fez com que todo mundo ficasse capturado e ele se tornasse uma sensação no mundo de Star Wars. Com a gente vendo aí recentemente ele ganhando uma série só pra ele. Então o que a gente pode aprender aqui é que quando um personagem surpreende, ele quebra barreiras, ele não era pra ser tudo isso e se torna tudo isso por causa do clamor popular. É óbvio que qualquer pessoa com mínimo de sanidade vai investir nisso, vai fazer com que esse clamor se torne realidade e não fique só no campo das ideias. Ou seja, podemos combinar que é contraintuitivo não investir nesse cenário, correto? Porém existe um caso muitíssimo interessante chamado Rock Lee em Naruto Shippuden. Um dos personagens com maior potencial e mais aclamados pela comunidade de Naruto que simplesmente foi esquecido. Nesse vídeo aqui eu vou tentar o máximo possível falar de spoilers de maneira superficial, mas sinceramente, mesmo que você nunca tenha visto Naruto na vida, as coisas que eu vou falar nesse vídeo provavelmente você já sabe por osmose, então não precisa se preocupar, mas de qualquer maneira esteja avisado. A primeira vez que conhecemos esse maravilhoso personagem que é Rock Lee é em Naruto clássico, que pra mim é uma obra-prima do mundo dos animes. E quando a gente pensa em momentos marcantes de Naruto clássico, eu acho que a maioria das pessoas vai pensar na hora no Exame Chunin, um dos arcos mais icônicos e importantes para a história dos Battle Shonens, a história dos animes de lutinha. E quando as pessoas se lembram do Exame Chunin, é inevitável lembrar de Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park. Não tem jeito, todo mundo que tocou um dedãozinho no mundo dos animes conhece esse vídeo, conhece essa referência e conhece essa luta. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas começaram a ver Naruto depois de ver essa luta. Essa é a carga desse personagem e é isso que ele traz à mesa. Até porque esse personagem reúne características que fazem com que ele seja automaticamente gostável. Ele é meio esquisito, ao mesmo tempo que ele é bizarramente carismático, de um jeito esquisito. Ele é igual ao mestre dele, o que faz com que todo mundo pense que o Maitogai seja pai do Rock Lee, ao mesmo tempo que ele é extremamente poderoso, mesmo sendo limitado, né? No mundo de ninjas, ele não sabe a arte dos jutsus e esse controle de chakra, mas ele é um deus do taijutsu, da porrada franca. Então você pegar esse personagem meio tosco, carismático e poderoso, isso é uma fórmula secreta de ouro para fazer um personagem extremamente popular. E se engana quem acha que só essa luta é o ponto alto do Rock Lee, né? Ele antes dessa luta, ele já faz o Sasuke ficar bem quietinho na dele, replicando as habilidades que ele achou que seriam irreplicáveis. E também, é claro, a lendária luta dele contra Kimimaro, onde nós presenciamos o punho bêbado de Rock Lee, que é uma cena icônica por si só. Ou seja, com tudo que eu falei, quando a gente lembra de Naruto clássico, a gente automaticamente lembra de Rock Lee. É impossível não lembrar. Ele é um personagem carismático, cativante, com certeza com muita lenha pra queimar. Afinal, a gente não conheceu tanto assim sobre ele. Com certeza, ele vai ser um cara que vai aparecer mais. Além de toda a comunidade de Naruto ter abraçado ele de uma maneira, assim, avassaladora. Todo mundo ama o Rock Lee e todo mundo ama quando ele aparece em
em tela. Ou seja, como eu disse lá na introdução, é contra-intuitivo não investir nesse personagem, né? A intuição mais natural de todas falaria pra você: invista nesse personagem. Conforme a história for desenvolvendo, faça com que esse cara continue aparecendo, pelo amor de Deus. Porém, não foi isso que aconteceu. O meu especial de 100 mil inscritos foi um vídeo enorme aonde eu falo porque Naruto Shippuden não é uma continuação boa, e sim, eu tô falando do anime, porque o Naruto Shippuden é uma continuação do anime de Naruto clássico. Eu sei que do mangá eles são uma coisa só, não tem uma separação. Mas esse vídeo foi muito dedicado a criticar principalmente a Quarta Guerra Mundial Ninja, que eu acho um dos arcos mais problemáticos da história dos animes, e eu só pincelei ali por cima o caso do Rock Lee, mas esse caso é tão escabroso que eu acho que merece um vídeo inteiro pra ele. Porque quando a gente começa a ver Naruto Shippuden, o primeiro grande arco é o resgate ao Kazekage, o momento onde a Katsuki se revela como a grande vilã, e aí a galera tem que resgatar o Gaara. E nesse momento o Rock Lee aparece algumas vezes, tem alguns atos ali e começa ok, tudo bem, a gente tá, né, sendo reintroduzido a esse personagem depois de algum tempo. Mas já dá pra ver com essa volta que ele é um personagem com um pouco menos de personalidade, um personagem mais de cenário, que fica mais ao fundo, com uma espécie de figurante glamourizado. E não demora muito pra perceber que sempre quando o Rock Lee aparece junto com o Maitogai, e agora em Shippuden é o Maitogai que está tendo todo o holofote que talvez a gente, como fãs, interpretaria que seria dele, do Rock Lee. Afinal, é justo que o Maitogai tenha mais tempo de tela agora em Shippuden, que ele apareça mais e tudo mais, sendo que a gente tá falando de um anime de lutinha, de um Battle Shonen, aonde em Naruto clássico já foi acostumado a nós a gente ver essas crianças evoluindo, né, conseguindo mais poder. A gente acompanha o Naruto, que é um desses casos, a gente também acompanha outros personagens passando pelas mesmas coisas, né, nessa jornada de crescimento, mas o Rock Lee não é alguém que tem esse tratamento. E conforme a obra se desenrola, as tramas aumentam e a gente vê o quanto essa história grandiosa envolve o mundo inteiro de Naruto. Custa pra gente perceber se esse mundo sequer existiu o personagem Rock Lee. E sem sacanagem nenhuma, né, eu revi a Quarta Guerra Mundial Ninja pra fazer aquele vídeo e eu vi o Rock Lee dando um chute na guerra inteira. E essa é a experiência do Rock Lee em Shippuden. Ele dá um chute aqui e ali, parece que ele vai fazer alguma coisa importante, mas nada que outro personagem poderia fazer no lugar dele. Ele não faz porque é o Rock Lee, porque só ele conseguiria. Não tem mais aquela parada de Naruto clássico que só o Rock Lee conseguiria proporcionar aquela luta contra o Gaara, só o Rock Lee conseguiria proporcionar aquela luta contra o Kimimaro. Aqui ele é mais um ninja secundário que poderia ajudar como qualquer outro poderia. E tendo um comparativo direto com o Neji, que é outro personagem que foi totalmente desperdiçado na Naruto Shippuden, a gente vê muito pouco dele, pelo menos esse personagem teve alguma coisa que foi a sua morte, que é uma das mortes mais criticadas da história dos animes, mas pelo menos teve algo. Eu me sinto um pouco perturbado com o caso do Rock Lee, porque não é como se ele só tivesse sido colocado para escanteio, é como se o autor se tornasse indiferente a ele, é como se ele realmente não fosse mais o Rock Lee, fosse mais um ninja genérico da Vila da Folha, e isso me machucou um pouco porque, assim como muitos de vocês, Naruto se tornou mais especial por causa desse personagem. E é óbvio que a pergunta que não quer calar é a seguinte: como que isso é possível? Como Kishimoto não simplesmente mergulhou de cabeça e fez pelo menos um arquinho onde ele poderia aparecer ou algo do tipo? E vamos descobrir exatamente o porquê. Pesquisando sobre esse caso, eu vi muitas discussões no Reddit sobre o que poderia ter acontecido para o Kishimoto abandonar Rock Lee em Naruto Shippuden. Então me deparei com esse post de um fã falando que o Kishimoto queria que o Rock Lee morresse na luta contra o Kimimaro, sendo que como ele era adorado, os editores não deixaram que isso acontecesse. E como Kishimoto não tinha planejado nada para fazer com o Rock Lee no Shippuden, ele simplesmente se tornou um personagem absurdamente secundário, um personagem de cenário. Sendo que logo na sequência, essa afirmação já é desmentida, falando que a verdadeira razão é que o Rock Lee já completou o seu arco de personagem na parte 1 e ele não tinha mais nada a fazer. E ele diz ali que as pessoas parecem esquecer que Lee é um personagem secundário, e não era pra esse personagem ser super importante e nem relevante para a história fazer sentido. Primeiro vamos entender essa discussão inicial aqui. Então quer dizer que Rock Lee foi abandonado porque o arco dele já tinha sido concluído em Naruto clássico.
clássico. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Então você quer dizer que se um personagem tem seu arco concluído, então automaticamente ele se torna um personagem, um NPC. Ele não tem mais voz, ele não tem mais personalidade, ele só fica lá, já que o arco dele foi concluído. Porra, esse cara aí não era pra ser nada, ele lutou contra o Gaara, contra o Kimimaro, ele foi foda pra caralho, todo mundo gostou dele, e agora, pô, deixa ele aí do lado, que, pô, ele já completou o arco dele. Como caralhos isso faz sentido? Se isso é verdade, era pro Kishimoto falar, cara, se o Rock Lee teve seu arco concluído e eu não quero mais andar com ele, então, meu irmão, fala que ele foi fazer um intercâmbio na vila da puta que pariu e some com ele da porra da obra, cara. Por que você vai deixar esse personagem tão popular e cativante como se fosse um NPC achando que ninguém vai perceber? Cara, eu vi esse rapaz aí que tá aí no fundo lutando contra o Gaara e o Kimimaro bêbado, porra. E agora ele tá sendo apagado pela Sakura pra ir atrás do Sasuke. Você está de sacanagem, porra. Uma outra teoria que eu vi aqui, que foi há 10 anos atrás, é que em Naruto Shippuden tem um monte de personagens secundários que tiveram menos tempo de ter relevância para focar na rivalidade de desenvolvimento de Naruto e Sasuke. Mas esse não é o problema principal. O problema principal é o Gai. O personagem dele é escrito de um jeito que sobrepõe muito fácil ao Lee, ao ponto de serem quase cópias. Não sei por que o Kishimoto decidiu dar tanta atenção para o Gai, sendo que podia ter dado para o Lee. É especialmente estranho, já que no arco da recuperação do Sasuke teve um monte de foco nele querendo continuar a ser ninja, só pra ser deixado de lado pelo Gai. Esse ponto falado aqui eu compro muito mais, tá bom? Realmente, uma das grandes piadas é que o Rock Lee é a cópia pequena do Maito Gai, tanto que muita gente acha que eles são pai e filho e tal, é meio que uma gag da obra, né? E realmente, Maito Gai é uma outra lenda no Taijutsu, e considerando que o Naruto Shippuden é uma obra onde a gente exploraria inimigos mais fortes, que talvez o Rock Lee, mesmo sendo quem ele é, não teria muito espaço ou justificativa para lutar contra esses grandes caras, que nem o Kisame, por exemplo, ele foi deixado de lado, e o Maito Gai, que teria sustentação, né, para trocar com esses caras, foi ganhando mais e mais relevância e sendo basicamente o Rock Lee de Naruto Shippuden, né? Todo mundo lembra do Maito Gai na luta dele contra o Madara, acessando o 8º portão, e a gente sempre achou que seria algo que o Rock Lee iria acessar, né, porque isso foi cantado lá no clássico, sendo que, de novo, isso parece ser um caminho tão evitável, na minha opinião, também. Não é porque os personagens são bem parecidos e têm estilos muito parecidos que um automaticamente irá anular o outro. Poderia ter uma escolha melhor de lutas, um balanceamento, ou até mesmo fazer com que ele se fudesse na luta contra algum soldado Akatsuki, por exemplo. A gente teve esse trabalho, por exemplo, com o Shikamaru, e eu entendo que replicar a história do Shikamaru com o Azuma e fazer um paralelo com o Rock Lee e o Maito Gai, como por exemplo o Maito Gai morrendo e o Rock Lee meio que vingando ele e tal, seria muito parecido com a história do Shikamaru. Eu entendo ele não seguir por esse caminho, mas no fim do dia, essa indecisão, essa coisa de não conseguir dar holofote a um personagem que todo mundo tá esperando que ele tenha holofote, faz com que o trabalho, por exemplo, com o Shikamaru, que é excelente na Naruto Shippuden, fique meio discrepante, saca? Isso já tinha acontecido no Naruto clássico, né? A gente já viu meio que o Shino Aburame tendo esse tratamento, e no Shippuden ele é pouco mencionado, pra você ter uma ideia, mas mesmo o Shino tem alguns highlights no Shippuden. O Rock Lee não tem nada, não sobrou nada, pelo amor de Deus. E eu entendo talvez o Kishimoto engrandecer o Gai e fazer com que o Rock Lee habite na sombra dele, porque talvez em determinado momento só o Gai poderia dar uma luta que a gente compraria de fato contra o Madara, por exemplo, quando ele acessa os 8 portões, quando ele vira aquela besta, e talvez naquele momento a maioria das pessoas não comprasse o Rock Lee entrando nesse estado e indo contra, mas esse é mais um problema do Naruto Shippuden e da maneira como ele tratou seus personagens secundários, que é bizarramente diferente do Naruto clássico do que qualquer outra coisa. Sendo que se a ideia era fazer com que o Maito Gai se tornasse esse grande personagem que foi em Shippuden, eu acho que eles poderiam ser um pouco mais corajosos em dar um final mais definitivo a ele. Eu, pessoalmente, defendo a ideia do Maito Gai ter morrido na luta contra o Madara, porque isso ia acontecer, sendo que aí ele só serve pra ser um plot device pra mostrar o novo poder do Sábio de Seis Caminhos do Naruto. E no fim, o Maito Gai vira um cadeirante e é isso, essa é a história dele. Sendo que a resposta mais aceita do abandono de Rock Lee é que Kishimoto nunca pensou que esse personagem seria tão popular
popular e as pessoas clamassem tanto por ele. O que fez com que em Shippuden ele não pensasse tantas coisas focados no Haki, porque ele nunca achou que esse personagem seria alguma coisa. Logo a história foi passando e na mente dele ele simplesmente ignorou esse personagem porque pra ele, pra história que ele tá fazendo, não era importante. E simples assim. É uma história muito triste de um filho meio bastardo de um pai que faz coisas incríveis, sendo que o pai nunca olha pra ele. Isso faz com que ele deprima e nunca mais seja o mesmo. É verdadeiramente uma pena o que aconteceu com o Rock Lee em Naruto Shippuden, ao mesmo tempo que eu entendo os dois lados dessa discussão. Eu entendo Kishimoto e ele não querendo foder o planejamento dele e a história que ele tá pensando, dando mais tempo de tela para um personagem que ele nunca achou que seria alguma coisa, e talvez fazendo isso iria afetar o processo criativo dele e ele não iria chegar aonde ele queria. Eu genuinamente consigo entender isso e até respeito essa ousadia de ignorar um personagem tão popular simplesmente pela arte, não ouvir tantos fãs e tudo mais e fazer o que você quer, o que é algo raríssimo hoje em dia. Mas eu também entendo o lado da comunidade de Naruto que ficou sentida com o Rock Lee não tendo o seu tempo devido e a sua importância em Naruto Shippuden, pelo menos metade do que foi Naruto clássico, pelo menos uma luta inteira. O cara não tem uma luta na porra do anime. Porque o Kishimoto pode falar que ele nunca achou que o Rock Lee seria tão popular, tão maneiro e tão adorado, mas isso aconteceu. Todo mundo ama o Rock Lee e todo mundo esperava ele na continuação da porra do anime e do mangá. E de novo, cabe ao autor decidir alimentar o fã ou não. No fim do dia, ele que tem a caneta na mão, ele que decide. Mas eu, como um fã, uma pessoa que ama Naruto e entende a importância de Rock Lee, eu tenho o direito de ficar um pouco incomodado com a maneira que ele foi tratado em Naruto Shippuden, porque ele não foi tratado que nem o Shino em Naruto clássico ou que nem o Kiba em Naruto clássico. Ele foi tratado como um figurante, e eu acho isso esquisito pra cacete. Com certeza é um dos casos mais bizarros de um desperdício de personagem que eu já vi. Visto esse cenário, a gente pode afirmar que Rock Lee sempre será um e se, né? Sempre será um personagem hipotético. Ele poderia ser foda, poderia ter um arco dedicado a ele no Shippuden, mesmo que seja por pouquinho tempo, poderia ter uma luta completa contra um personagem relevante, mas ele só poderia. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. E o que talvez mais me magoe em toda essa situação é que quando as pessoas falam de Naruto, normalmente elas se lembram de Naruto Shippuden, porque foi muito popular, principalmente aqui no ocidente. E quando Naruto Shippuden é lembrado, você nunca vai se lembrar de Rock Lee, porque Rock Lee é uma lembrança de Naruto clássico, não de Naruto Shippuden. Então é como se a gente visse esse personagem lendário, icônico, do hall da fama dos animes se esvaindo, se tornando nada na nossa frente com o passar da história. É um potencial absurdo de personagem que tinha com certeza muita lenha para queimar e que foi completamente desperdiçado. Foi feito um olhar completamente indiferente a tudo que esse personagem poderia contribuir ainda mais para a popularidade e para a agradabilidade da obra. E como eu disse antes, eu respeito muito o Kishimoto. O Kishimoto, pra mim, ele tá numa ala meio Peter Jackson. O Peter Jackson pode ter feito Hobbit, que não é uma trilogia tão boa, mas no fim do dia ele fez Senhor dos Anéis e para sempre ele será a pessoa que fez Senhor dos Anéis, e então para sempre ele será uma das pessoas mais adoradas por mim, assim como Kishimoto, que para sempre foi o criador de Naruto clássico, que é uma das obras que eu mais amo na minha vida. E eu respeito a ousadia dele, respeito o planejamento dele, respeito o fato dele não ter se dobrado pelo clamor popular, o que é algo que quebra muitas pessoas nessa indústria, mas obviamente eu também vou respeitar quem critica e quem queria mais, quem queria um pouquinho mais de tempo de tela, queria um pouquinho mais de desenvolvimento, porque esse papo que o arco dele foi finalizado, que o Mai Togai roubou a cena, isso era, na minha opinião, facilmente contornável, e alguém do quilate de Kishimoto com certeza conseguiria fazer isso com uma mão amarrada nas costas. Então que fique a lembrança do que Rock Lee foi e do que ele representou, e não tanto o que ele se tornou. Afinal, ele é um tesouro
da obra Naruto clássico e não da sua continuação. E talvez haja valor nisso também. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Antes de me despedir, eu só tenho que dar um aviso aqui. Essa semana só terá esse vídeo aqui no canal. Eu infelizmente não vou conseguir fazer análise de One Piece, porque nesse exato momento eu estou me recuperando de uma cirurgia nos sisos. Ou eu estou morto e você nem está vendo esse vídeo, ou está, o que é mais bizarro ainda. Por causa disso, no momento eu tô de repouso, esse vídeo aqui foi gravado com antecedência para vocês não ficarem sem vídeo na semana. Olha só como eu penso em vocês. Penso muito mais em vocês do que o Kishimono Hakili, hein? Mas de qualquer maneira é isso, espero que sejam pacientes e na próxima semana volta tudo ao normal, ou pelo menos eu espero. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Matheus Santos, João Oben, Pedro Junqueira, Gamer 3D, Volknaio, Kaka Baixinhos, Tico Mia, Rebené, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Giovanni Vaz, Leme Cruz, Jonas Fagundes, Matheus Saaf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Sequeiro, Quebra Cabeças, Sport Sawat, Mon Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devils Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória C.L. Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovan, Manjobão, Catraca, Kunico Amakoto, Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Felipe Morgan, Pixel Z, de Mededessa, José Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Jairo Zepelli, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Igor Silva, Victor Diogo, Shadow BR, Haru Libert, Cassiri, Pedro Agarrodre, Fiat Ponta do Fudido, Toná Catraca, Pedro Corredora PL, Rider, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Gabriel Alde, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abílio Rua, Drincomene, Jovem Dinâmico, Guilherme Chagal Barbosa, The Cozy Hearth, School, Gabi Madrugada, O Offen, Chiboca Xota, Rimãozinho, Gabriel Neves, Fábio do Gás, Martinho Coben, Xebribissauro, Proce Achon, Rosca dele, o Eric King, Vitor Souza, Igor Viana, Tarcísio Bandeira, Alexandre Mingotti Moraes, Júlio C. Branco, Rivaldo Fulgor, Gustavo Oned, O Gugas, Vitor S, Flap King, Iburinha, John Stutters, Vander, Barbalha e PT Killa. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser aqui nesses paladinhos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma roquinha, uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver na sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!